muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellita, um podcast que a gente fala sobre carreira, transição. Hoje a gente vai falar sobre governança corporativa, desafios da nossa carreira profissional. Antes de eu apresentar a minha convidada, eu vou pedir para vocês irem lá, se inscreverem, apertar o sininho, dar like, bastante, comentar também. E também eu tô lá no Spotify, então se você não puder ver no YouTube, também dá para ouvir lá no Spotify. Não esquece, não vai lá porque não tem ninguém, gente. Então eu preciso que vocês estejam lá também para mim, tá bom? Por favor, tá? Então agora com vocês, a minha querida Marcela Jacobi, chiquérrima. Mais um chiquérrima, gente. Todo mundo é chiquérrimo aqui, viu? Todo mundo é chiquérrimo, todo mundo é especial, né? Todo mundo, lógico, porque pense bem, o canal não é grande, então quem vem aqui é porque acredita, né? E é por isso que eu tô aqui. É porque acredita no projeto, né? Gosta da Wellita, então, assim, de algum jeito, eu sou muito grata por as pessoas que estão vindo aqui nesse comecinho de projeto, né? A primeira temporada do Pod Wellita. Tenho aprendido bastante com os meus convidados e fico muito feliz por eles estarem dispondo do tempo deles. Você veio de Brasília hoje ou de Minas, né? Porque a pessoa transitória... Nem Brasília, nem Minas, você acredita? Sério? Eu vim de Maceió. Meu Deus, vocês vão saber por que eu tô falando isso, que a pessoa é uma pessoa flutuante, não, quase nômade. Quase, eu tô nesse caminho. Né? Então essa aqui é a Marcela Jacobi. Má, obrigada por você estar aqui, tô muito feliz. Eu que agradeço o convite, tava doida para ter uma rota por São Paulo para poder vir aqui te prestigiar, obviamente. Para mim é uma honra e um grande prazer estar aqui com você, Marcinha. Estou muito feliz. Olha, eu sempre começo aqui com uma pergunta um pouco engraçada para quebrar o gelo, né? Mas eu sempre pergunto quem é esse espermatozoide que está aqui na minha frente, porque afinal de contas todos nós, por mais que todos fomos um espermatozoide um dia, né? Então quem que é esse espermatozoide que está aqui na minha frente, né? Quem é a Marcela Jacobi? Você prefere Jacobi, Elise? Como é que você... Vamos lá. Jacobi. Marcela, Jacobi, né? Na verdade, meu nome completo é Marcela Elisa Jacobi de Paula. Nossa, é muito né? chique E seu o de nome. Paula é desse espermatozoide, né? Que me constituiu. E aí, quem é engraçado você? isso, essa pergunta é até curiosa, porque quem carrega a gente 9 meses é o óvulo, né? É a barriga da nossa mãe. Pelo menos por enquanto a ciência não conseguir fazer uma barriga artificial. Mas quem define o sexo é o pai, né? O homem. Verdade. É muito curioso isso, né? Então, eu sou mineira. Interior de Minas Gerais, mas um interior muito pertinho de Belo Horizonte, 77 quilômetros de BH. Eu sou de Sete Lagoas. E aí, para ser divertido, né? Eu costumo dizer que eu sou uma das 4 pessoas mais famosas de Sete Lagoas. Ah, é? Nossa! Mas dessas 4 pessoas muito famosas, só o meu nascimento foi publicado em jornal. Nossa! Foi anunciado, né, em jornal. Né? Então, vamos lá, assim, para quem curte sertanejo, Paula Fernandes é minha conterrânea. Para quem curte o atletismo, o Frank Caldeira é meu conterrâneo. Para quem curte humor, o Zacarias também é meu conterrâneo. É tudo de lá? Todos os 3 são de Sete Lagoas. Mas nenhum deles foi anunciado quando nasceu. Agora entendi. O meu nome saiu no jornal. Por quê? Já procuraram? Já não lembro mais se é Gazeta de Sete Lagoas, enfim, o jornal local de Sete Lagoas, né? Nasceu a primogênita do casal, José de Paula Filho e Vera Lúcia Jacó. Jacó de Paula, né? E robusta e formosa, Marcela Elisa Jacó de Paula. Meu pai, à época, ele era presidente ou era o representante da ABO, a Associação Brasileira de Odontologia, na Regional de Sete Lagoas. Tá. E aí, como ele tinha essa presença social, vamos dizer assim, o anúncio do meu nascimento foi publicado no Jornal de Sete Lagoas. Você tem esse anúncio? Tem. Que legal, né? Tenho ele guardado. Trazido pra gente mostrar. Eu coloco ele nas palestras, né, Marcinha? que bonitinho. Mas como eu vim de Maceió e vou ficar aqui uma semana, então não dava tempo de trazer. Não, tudo bem, mas ia ser interessante, né? Mas tem a foto, depois eu mando pra você. Aí foi publicadinho, tudo bonitinho, nasceu Dona Marcela.
E como foi tua infância? Eu fiquei em Sete Lagoas até os 6 anos de idade. Meus pais são separados, então eu tinha 6 para 7 anos. Quando eles se separaram, minha mãe resolveu ir para Belo Horizonte. Então eu cresci em Belo Horizonte. Meu pai não saiu de Sete Lagoas, nem minha mãe também permaneceu em BH. Mas nenhum dos dois era também da região. Então, meu pai é de Almenara, do norte de Minas, minha mãe é do sul de Minas, de Cabo do Rio Claro, perto da região de Furnas, Varginha ali. E eles acabaram se conhecendo em BH e constituíram família em Sete Lagoas, porque meu pai tinha família lá. Acho que eu sou nômade desde que nasci, desde antes de nascer, desde o projeto. Eu pensei nisso, sabia? Você falou, eu falei, já começou, 6 anos. E aí minha mãe resolveu ir para Belo Horizonte. Ela tinha um esporte maior, porque a família da minha mãe estava em Belo Horizonte. Então, eu cresci em Belo Horizonte, saí de uma casa, fui para um apartamento, aquela história, né? Sim. Mas foi lá que eu cresci, foi lá que eu estudei, foi lá que eu me formei. E foi lá que eu permaneci com residência fixa até os 30 anos de idade, quando eu começo minha vida... de nômade. Que eu nem sabia que isso ia virar moda, né? Mas não foi bem assim, né? Não foi bem para ser nômade que eu saí. Isso você falou com 30 anos, né? Mas aí 30... voltando, vamos voltar, né? Eu ia perguntar sobre colégio, essa coisa, e faculdade, como você escolheu a sua profissão, me conta aí. Eu acho que tem uma parte interessante, eu sempre estudei em escola pública, né? Então eu gosto de deixar isso frisado, porque muita gente fala, eu estudo escola pública, não vou ter oportunidade. Não, a oportunidade é a gente que faz. Né? Então, dedique-se, tá numa escola pública ou tá com uma bolsa, dedique-se o máximo que você puder. E mais que o máximo, eu falo, né? Procure coisas além daquilo que está ali. Estuda aquilo muito e mais alguma coisa. Sim. Então, sempre estudei em escola pública estadual, municipal e federal. Passei pelas 3 instâncias. Olha! É quase uma .gov. É verdade. E aí, estava num colégio municipal, na época, muito renomado até. A gente fazia processo seletivo para entrar. E tinha que decidir. Tinha processo seletivo, né? Não era qualquer Tinha processo seletivo. Alguns colégios tinham. E aí fui fazer vestibular, né? Era a época de fazer vestibular. E minha mãe falou, e aí, minha filha, o que você vai fazer? O que você vai ser da vida, né? O que vai ser de você na sua vida? Eu conto essa história toda a primeira aula que eu dou em faculdade. Porque a escolher uma profissão muito jovem é um grande desafio, né? E quando a gente escolhe uma coisa, muitas vezes a gente deixa de escolher N outras, né? Sempre tive muita habilidade, quando criança, com desenho, com pintura e habilidades manuais de construção. Né? Aí as pessoas vão falar, ela fez engenharia civil. Quase. Eu estava pensando aqui em arquitetura, alguma coisa. Arquitetura. Foram coisas que passaram pela minha cabeça. Eu construía prédios e casas de papelão e aí desenhava, enfim, pintava. Sempre gostei muito de desenhar. E quando, decorrente dessa pergunta que minha mãe fez, eu falei, mãe, eu vou fazer Belas Artes. Os meus alunos, eles assim, professora, como fazer Belas Artes? E minha mãe me fez o mesmo questionamento. Mas assim, você quer ter as coisas, você quer ter suas coisas, você quer ter uma independência financeira. Como que você vai ter, né? Ou fazer todas as coisas que você quer estudando Belas Artes. Eu tô falando aqui, só para o pessoal ter ideia, eu tô com 46 anos. Então, eu tô falando de uma decisão que eu tomei há quase 28 anos atrás. Né? Eu estava com 17 quando fui fazer vestibular. Então, quase 30 anos. E a gente quer. Minha mãe sempre morou de aluguel e mora até hoje. Né? Ela nunca teve carro. Então, a gente... buscar uma vida legal, né? Queria ter, assim, eu queria pelo menos ter minha casa própria e ter um carro. Era isso que eu queria ter. Esse era o grande sonho. Meta, né? E eu falei, aí ela falou assim, olha, como que você vai ganhar dinheiro com Belas Artes? Hoje eu sei como. Na época ela falou, você é tão boa de matemática, por que você não faz matemática?
É sério? Da aula de matemática. Você fez matemática? Não fiz. Ah, tá. Aí eu fiz uma conta. Eu era boa de matemática. Eu ainda sou. Matemática mais belas artes é igual arquitetura. E aí eu falei, vou fazer vestibular para arquitetura. Tá. A grande faculdade de arquitetura de Belo Horizonte era particular. Então, na verdade, eu fui fazer vestibular para arquitetura muito também para treinar. Treinar é bom, viu, gente? Treinar é bom. Necessário, né? Qualquer coisa. Seja vestibular, seja qualquer coisa. Quando você se coloca na posição de conhecer aquele espaço, você tem mais segurança. A mesma coisa quando a gente vai tirar carteira. É verdade. A mesma coisa quando você tem que fazer uma prova, um teste ou qualquer coisa. Treinar é importante. E aí eu falei, bom, vou fazer vestibular para arquitetura. Tá. Né? Porque belas artes, mas arquitetura. Quando fui fazer a inscrição para o vestibular, dentro da grade de arquitetura, na Federal, na PUC, e nessa faculdade não, é uma faculdade de arquitetura específica, arquitetura e paisagismo. Tá. Mas na Federal e na PUC, tinha uma grade. Você tinha, na PUC, tinha segunda e terceira opção. Tá. E a arquitetura, ela faz parte, e aí pensando em Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, é o CREA. É verdade, tem razão. Então, todas as outras opções eram engenharia. Nossa. Civil, mecânica, mecatrônica, eletrônica e elétrica. Não me esqueço. Era manhã, tarde e noite. Fiz a opção para arquitetura e a segunda e a terceira opção falei, civil, nem pensar. Não me interessa. Mecânica e mecatrônica, nem pensar. Não, também não. Eletrônica, eu vou fazer então vou fazer para elétrica. E aí marquei elétrica manhã e elétrica tarde. Quando cheguei em casa, falei, mãe, fiz inscrição para arquitetura e a segunda e terceira opção para engenharia elétrica. Aí minha irmã, ouvindo isso, minha irmã fazia colégio técnico na época, ela falou, por que você não tenta vestibular no Cefet? Porque lá tem faculdade de engenharia elétrica e mecânica. Então faz vestibular lá também, para treinar. O Cefet é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, ele é público. Ele é federal. É equivalente a uma UFMG. A diferença é que a UFMG é mais acadêmica e o Cefet é mais... profissional. Mas você tem muito mais horas de laboratório, mais profissionalizante, prática, vamos dizer assim, mais prático. Isso, E aí eu falei, bom, era meio de ano. Falei, fui lá e fiz a inscrição vestibular. E eu passei para engenharia elétrica no Cefet. Tá brincando. Chiquérrima. E a PUC era particular, eu não ia estudar na PUC. A outra faculdade também que eu fiz vestibular, eu não ia, era treino mesmo. Depois fiquei sabendo que eu passei para arquitetura na PUC. Caramba! A primeira e segunda fase, mas fiquei sabendo, assim, um amigo meu me disse, mas eu falei, ainda bem que eu nem procurei o resultado. Tá, entendi. Você fez, eu fiz e não olhei o resultado. Melhor não, né? Não, então fiz engenharia industrial elétrica, mais de 5.000 horas de curso. Foram quase 6 anos, porque a gente teve greves. É verdade, tem essa, estuda na Federal, tem essas coisas, né? Tem. Então, me formei em engenharia industrial elétrica, fiz mestrado em engenharia elétrica na UFMG. Caramba, mano, não sabia disso. Com habilitação para elétrica, que a gente chama de potência. Então, é toda a parte da elétrica, desde a geração, transmissão e distribuição até a residência ou a indústria. E foram as disciplinas assim, que eu mais me destaquei na engenharia. E eu sou apaixonada pela engenharia elétrica. Exerci muito pouco. Caramba, que legal. Exerci muito pouco. Então, assim, você é uma artista frustrada? Não. Não. Eu me apaixonei pela engenharia no meio do curso. Tive crises existenciais. Normal, acho que todo mundo tem. A mesma do curso, a mesma que a gente tem lá quando está fazendo faculdade, algumas pessoas passam por ela, é a mesma que a gente vai ter em carreira. Porque a carreira da gente começa antes. É verdade. Né? Ela começa até um pouquinho antes de você optar por uma faculdade. Ela começa nas suas habilidades. Sim.
as minhas habilidades, elas continuam. Tem até muita história para contar aqui, Marcinha. Aí você fez... Bom, me formei e fiz o mestrado com bolsa, consegui uma bolsa, na época era uma bolsa da CAPES, você se submete à bolsa, faz prova, então isso me ajudou durante a faculdade, mas eu tinha metas durante a faculdade, então eu queria... profissionalmente, eu tinha uma meta de salário, eu tinha uma meta de conquistas. É isso aí. Por isso minha mãe me perguntou o que ela me perguntou, e ela não estava errada. Né? Ela tinha e as coisas que né? você tem como meta, né? Que foi muito inteligente essa pergunta da tua mãe, né? Porque por ser uma pessoa mais velha, ter passado por várias coisas, experiências na vida e tal... Tipo, ela viu a tua carreira lá na frente, né? E ela conhece a filha que ela tem. Ela falou, peraí, filha, você tem outras coisas para tratar. E aí, como é que você vai fazer, né? Ela te trouxe pro chão, né? É uma grande mentora, né? As pessoas me perguntam assim, quem que é sua maior mentora? Minha mãe até hoje, né? Não é porque é minha mãe, não. É porque ela poderia ter me dito o seguinte, mas minha filha vai fazer direito. Minha mãe é formada em direito. Meu pai tem 4 cursos superiores. Meu Deus! Só gênio. A minha mãe estudou história, largou a faculdade de história e foi fazer direito, até por conta do casamento. Ela saiu de BH e foi para Sete Lagoas. Meu pai é teólogo, filósofo, odontólogo. Ele é dentista e se aposentou como dentista. E formado também bacharel em direito. Caramba! Então, assim, a minha mãe podia ter falado, vai fazer direito, né? Vai fazer medicina, ou até mesmo engenharia ou arquitetura. Exato. E ela não trouxe isso como uma afirmação ou uma exclamação. Ela trouxe um questionamento, né? Ela falou assim, mas e as coisas que você quer conquistar, você vai conseguir com Belas Artes? Por que você não faz matemática? Porque ela já sabia do seu dom, inclusive, né? Porque são poucas as pessoas que têm essa habilidade com números, né? E aí, assim, vamos lá, ser professor de matemática e alguma coisa em Belas Artes, porque a gente não tinha acesso, não existia internet. Como que eu ia pesquisar o que uma pessoa formada em Belas Artes faz? Tinha o guia do estudante, né? Que era caro pra caramba. Tinha o guia do estudante. Eu só pegava os vencidos que alguém deixou em algum lugar. Naquela época não existia assim a transformação do trabalho, né? Exato. O trabalho era aquele. Era constante, os dias né? eram quase que todos iguais. Era quase todos iguais. Então, tipo assim, se eu tava, às vezes na escola, eu lembro, na biblioteca, tinha alguns lá, e aí eu pegava, né? Que hoje você tem isso de uma forma muito tranquila na internet, né? Você conseguir ver como que é a estrutura da carreira. Hoje é um site, né? Esse guia, né? Então, tipo, era tudo muito, que nem você falou, a carreira, ela era muito mais constante do que as tantas ondulações como a gente vê hoje, tantas mudanças como a gente vê hoje. E então, possibilidades, né? Era até mais fácil de escolher, vamos dizer assim, né? Porque você entrava no trabalho e, tipo, se você fosse fazer uma carreira, você conseguia se aposentar numa empresa, tinha toda uma forma mais linear de você tratar a sua carreira, né? Hoje em dia já não rola, né? Bom, eu saí do mestrado. Isso. E fui trainee eu trabalhei em 2 indústrias. Aí começa a tua vida profissional no mercado de trabalho. Na verdade, ela começou um pouquinho antes. Então com 15 anos, eu comecei a dar aula de matemática. Que delícia. Então, já ganhava meu dinheirinho. Eu dava aula particular para os meus colegas. Você tá querendo cola? Eu ia falar. Cola eu não passo, não. Se você quiser, eu dou aula particular. Olha que mulher empreendedora, gente. Quando eu tinha muita dor, assim, eu passava cola. Passava de um pro outro, num caminho, né? Você tá querendo cola? Eu pegava do da frente e passava pro de trás. A intermediária, né? Mas comecei dando aula particular de matemática, de história, de geografia. Eu ganhei um prêmio de biologia no colégio. Olha, era uma disciplina que eu sou apaixonada por biologia. Hoje, eu descobri história de uma forma diferente. É verdade. E é apaixonante. Meu sobrinho gosta muito de geografia, então ele está me ensinando muitas coisas modernas sobre geografia. E aí, comecei lá com 15 anos, dava aula particular. Com 19, na faculdade, eu fui professora de química num colégio, no 2º grau. Eu tive
9 turmas. Caramba, Vamos fazer as contas. 9, é isso mesmo, 450 alunos. 9 turmas de 50 alunos. Eu dei aula no primeiro, segundo e terceiro ano. Na época, era segundo grau. Hoje é o ensino médio de química. Então, assim, minha carreira começou como professora de ensino médio de química. A gente tinha a habilitação como engenheiro, como estudante de engenharia, você podia tirar uma habilitação para dar aula no estado. Ah, entendi. Que legal. E aí eu fui lá, fiz a minha habilitação para dar aula. Você tem que levar seu histórico da faculdade. Então, eu fui habilitada para dar aula de química, física e matemática. Tá. Nas 3 disciplinas básicas, né? Biologia não ia conseguir. Mas aí consegui uma vaga num colégio estadual, bem assim na periferia de BH. Eu dormia em pé dentro do ônibus para chegar no colégio, porque eu dava aula à noite, estudava de manhã e à tarde dava aula à noite. Então, com 19 anos, eu tive 450 alunos. Eu tive alunos de 15 a 55 anos, porque era o turno da noite. Sim. Eu tive pai e filhos dentro da mesma sala. Eu tive muitos aprendizados. Isso que eu ia falar, a gente aprende muito dando aula, né? Perguntei para esse senhor por que ele estava ali, se ele poderia fazer um supletivo. Isso. Aí ele falou para eu estimular o meu filho. Olha que lindo. E ele falou, por que eu vou fazer um supletivo se eu quero que o meu filho estude 3 anos normais, né? Sim, 3 anos padrões da formação. Então, ele estava com o filho desde o primeiro ano do ensino médio, do segundo grau na época. E ele foi primeiro, segundo e terceiro ano. Ele era pintor e ele não queria que o filho fosse pintor. E o filho na mesma sala. Então, assim, eram os meus 2 alunos mais comportados. Eu acredito. Até porque se o filho quisesse aprontar alguma coisa, ele ia falar, não posso, gente, tem que ficar quieto, que meu pai tá aqui. Tadinho, né? A gente aprende muito, né? Aprende. E dar aula, ser professor, é uma via de mão dupla, que eu falo que ela é muito mais pra gente que está lecionando do que para quem está recebendo. Eu tinha alunas que me imitavam, que hoje a gente chama de quê? De modelagem. É verdade. Então, elas me imitavam mesmo, perguntavam onde que eu comprava minhas roupas. Minhas roupas muito simples, calça jeans, tênis, porque eu vinha da faculdade. Onde que eu comprava minha roupa, onde que eu comprava minha mochila, elas me imitavam no corte de cabelo, para você ver, era uma modelagem. É uma referência, né? Que Até provavelmente nisso. elas não tinham na vida pessoal, no dia a dia ali, então você acabava sendo essa referência para eles, né? Na periferia, no turno da noite. Exato. Tem muita história. Tem muita história. Eu imagino que sim. Aí, Má, você entrou como... Aí, beleza, você fez todo esse papel acadêmico, aí você foi para essa empresa depois? Daí, isso tudo eu dando aula em paralelo com a faculdade e tal. E aí, quando estava para me formar, eu já estava fazendo estágio. Então, eu tive uns trabalhos como estagiárias como engenheira, né? Estágio de engenharia. Mas dois momentos da minha vida foram muito transformadores em termos de carreira. Porque o que eu sou hoje, eu devo muito a esses momentos, sabe? Marcinha, assim, meu primeiro estágio, onde eu tive como um chefe de, assim, quem foi o teu melhor chefe? Vamos dizer assim, né? Eu fiz estágio na Elma Chips. Que legal. Em 7 Lagoas. Olha! Então, eu saía às 5h30 da manhã, pegava ônibus na rodoviária, ia parar no meio da estrada, andava 1 quilômetro para chegar na fábrica. Gente do céu. E eu queria muito aquele estágio. Com certeza. Eu sabia que ia fazer muita diferença na minha vida. Como ele ia fazer, eu não sei. Naquela época, eu achava que era só o nome, né? Elma Chips no currículo. É um nome que eu nunca tirei. As pessoas falam assim, no teu currículo... Os estágios vão ficando, né? Não, mas o quê? Eu não, Elma Chips fica lá. Fora que a memória de infância, quem não lembra da Elma Chips, gente? E eu vivi esse sonho de um banho de chips, sabe? É verdade. Porque o pessoal da fábrica me chamava quando transbordava a esteira de empacotamento. E literalmente chovia fandangos. Ai, que delícia! Meu Deus. Você sabe que fandangos, né? É uma memória que eu tenho da faculdade.
que nem eu já contei em algumas, até em stories, até aqui no podcast também, que assim, eu ganhava muito pouco, tipo assim, meu salário era, se fosse trazer pra hoje, R$500, a faculdade era 475, tá? Então, não sobrava muito dinheiro. E chegava na faculdade, eu não tinha grana pra comer, né? E eu tinha, antigamente, os vale-transportes eram de papel, né? Então, eu tive dois momentos na minha vida. Então, o que eu fazia? Tinha as barraquinhas que ficam na frente da faculdade e aceitava passe. E aí, o único que, tipo, sei lá, nem lembro quanto que era, mas, sei lá, era R$1 o vale-transporte, o passe. O que dava pra comprar. Aí era o Fandangos. Cara, era o Fandangos que eu comprava e era a minha janta. Até a minha colega que fazia balé, a Carol, que até hoje, beijo, Carol, até hoje a gente conversa, ela fazia balé. E aí, quando ela estava na época de apresentar, ela tinha que emagrecer muito. E aí, ela comprava um lanche e ela só não podia comer o lanche inteiro. E aí, ela pegava e me dava uma metade, ou ela tirava a cenoura e o alface. E aí, eu comia o frango e o pão. Oh, meu Deus. Então, cara, pra você ver. A gente sobrevive, A gente sobrevive, por incrível que pareça. Então, tipo assim, hoje ai, nossa, glamour não, gente, ó. Ralação. Então, eu sei muito bem o que... Esse 1 quilômetro seu era o meu... Que hoje, quem é de São Paulo, eu ia a pé do metrô São Bento até... Eu fiz o Uni Santana na época, que é metrô Tietê. Cara, se fosse hoje em dia, é super perigoso o caminho que eu fazia a pé. E eu era magra, super, isso era bom, né? Que eu era magra e magérrima. E aí eu saía, sei lá, 5 horas da corretora e ia a pé. Aí eu chegava, sei lá, 5, 5h40. Economizava um passe para poder comer. E dormia, gente. Porque eu chegava lá, eu dormia, porque eu acordava 5, 5h30 da manhã para poder ir trabalhar, para pegar ônibus, para não pegar o metrô. Porque se eu pegasse o metrô, eu ia gastar mais um passe. Então, é o que você falou, é uma logística que a gente vai fazendo de sobrevivência, eu andava né? 1 quilômetro deserto. Meu, que porque coragem. Não tinha nada imagina. do lado e nada do outro, Pensa, era só a fábrica. Quantos anos você tinha? Era mato. Tinha 17. Cara. 17. Tinha 20, tava formando uma 20. Menina, né? Uma menina. Pensa tinha bem. 20, a gente não é louca? 20 anos. 21. Hoje em dia, aonde eu passava é Cracolândia. Na época não tinha, mas eu já fico pensando. Eu tinha medo de andar aquele 1 quilômetro. E com assim, certeza. Essa época, como eu já estava fazendo estágio para poder formar, então eu tinha aula à noite na faculdade. O último semestre da faculdade era à noite para a gente poder estudar de manhã. Ah, tá. Então eu ia de madrugada, mas eu chegava, andava ali naquele 1 quilômetro, 7 horas da manhã. Que dependendo do inverno é à noite, né? Fica escuro, né? Ainda, às vezes eu pegava um pouco escuro. Sim. E fazia estágio. Eu já fazia 8 horas. Voltava para Belo Horizonte para poder ir para a faculdade à noite. Algumas vezes eu dormia na casa do meu pai, né? Porque meu pai tá lá. Então, e eu tenho dois momentos em Sete Lagoas, que foi esse. E depois, quando eu passei num processo de trainee, eu passei num processo de trainee numa indústria têxtil centenária de Sete Lagoas. Cedro e Cachoeira. Então, é a mesma logística. A história que eu tinha com a Elma Chips, da madrugada, né, de acordar de madrugada, de ir, eu tinha com a Cedro do mesmo jeito, porque eu tinha que acordar às 5h30, pegar um ônibus na rodoviária, só que ali era um pouco mais fácil, porque a fábrica já era dentro da cidade. A vida já estava melhorando. Então, eu conseguia ir a pé ali da rodoviária até a fábrica, andava pouco, a vida já estava melhorando. Às vezes eu ficava lá no meu pai, passava lá terça, quarta, quinta, depois voltava sexta-feira para Belo Horizonte. E eu ia revezando assim, né? Eu tinha vida social em Belo Horizonte e em Sete Lagoas. Que bom! Então, assim, a Elma Chips foi muito especial porque foi lá o desvio de carreira, vamos dizer assim. Ah, tá bom. Foi lá que eu deixei de ser engenheira, mesmo sendo trainee em engenharia depois. Tá. Meu chefe, ele tinha um desafio na fábrica, tinha 4 meses. Nossa. E ele, o diretor da fábrica, o nome dele vai vir. Eu lembrei e esqueci, eu ia falar e acabei me dando um branco. Mas ele quando eu me propus ao estágio, ele falou, você quer mesmo trabalhar? Eu falei, eu quero. Ele falou, então tá, a gente tem uma meta. Uma meta que é a redução do tempo de troca de programa. Que é trocar de
de sabor de fandangos e trocar de produto, que era de fandangos para cebolitos. Dentro da esteira. Dentro da esteira. Tá. Então, essa troca lava a linha inteira. Lava mesmo, com sabão, com água, bucha, com esfregão, com tudo. E ele precisava reduzir esse tempo, por quê? Caramba. Porque tempo parado de linha... é dinheiro. É dinheiro parado. Com então, certeza. eu preciso produzir para comercializar. Tá. E tinha uma demanda crescente, por isso a fábrica era nova. E aí ele falou, a gente tem que sair de 3 horas, que era do produto que levava mais tempo para lavar, que era sair dos cebolitos para qualquer outro produto. Porque os cebolitos têm aquela... tipo uma salsinha, verdinho, né? Isso. E aquilo gruda. Adoro. Aquilo Jura? gruda. Só é bom pro consumidor, né? E aí fizemos um trabalho. Ele me entregou uma apostila, que era o quê? Um método PDCA. Ah, que legal! Olha, legal, né? Legal Legal pras nerds, né? assistindo esse podcast, gente, pesquise. Porque a gestão da qualidade era o boom do momento. E eu tô falando de ano 2000. Exato, Então, era o boom da gestão da qualidade. O método PDCA era um método 6 Sigma de qualidade. Sim, eu peguei esse na empresa que eu trabalhei. E eu tive essa disciplina, né, na faculdade, que era normalização e qualidade industrial. E essa disciplina, eu me encantei por ela. Então, quando ele me entregou o manual, eu falei, pronto, pode deixar, chefe. Quanto tempo? E eu perguntei muito intuitivamente. Lógico, empiricamente, né? Falando, né? Aí ele falou, eu quero que saia de 3 horas para 1 hora, né? Caramba! Para 60 minutos. E ele falou, você tem 3 meses, sei lá, o meu estágio era de 6 meses. Ui! Algo assim. Bom, eu vou resumir a história, porque esse foi o meu TCC. Depois de 5 anos, sem nenhuma nota, acima de 95, a coordenadora do curso me chamou e falou, Marcela, queria te parabenizar, porque eu fiquei com 99 no TCC. Olha! Porque há mais de 5 anos a gente não tem nenhum aluno com mais de 95. Eu negociei a meta para 90 minutos. E eu consegui entregar dentro dos 3 meses os 90 minutos de troca de programa. Esse trabalho foi encadernado e ele está na biblioteca da Elma Chips. Ai, sério? Então fica lá. José Chaves era o nome do meu diretor e eu sei que ele já se aposentou. Outro dia eu procurei ele também assim nas redes sociais, mas eu devo muito a ele, porque ele me deu a minha bandeira. É verdade! Ele me deu autonomia. Senta lá. Você tem essa apostila, você tem essa meta. Prazo. E se você precisar, eu tô aqui. Meu, ele acreditou muito em você, né? Até me arrepiei. Nossa, me arrepio muito nesse podcast. Agora, ele consolidou, não vou dizer, mas ele trouxe um pouco mais do que eu sempre demandei de carreira. Porque eu sempre fui muito autônoma na vida toda, assim. Eu fui pro colégio com 10 anos de idade, mudei de colégio e eu ia de ônibus sozinha. Minha mãe me ensinou como que eu ia, porque ela não conseguia me pegar no colégio, me levar pro colégio. Imagina, né? Eu passo esses medos de transitar de forma sozinha, assim, meio nômade na vida, sempre. Nunca deixei de sentir. Eu ando por vários lugares. Mas às vezes a gente tem, né? É o medo da sobrevivência natural do ser humano. Você é aquele meme que fala assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Cacete, aonde tá a zona de conforto que eu não encontrei ainda? Porque... eu não encontrei. Gente, olha, se alguém souber onde é essa zona me fala, porque eu quero deitar e tomar um café. Ou tomar um refrigerante, uma aguinha. Porque... eu fico sempre na zona do incômodo. Que é a exatamente. zona entre a zona de conforto e a zona de desconforto. É verdade. É uma coisa que eu aprendi com uma outra chefe minha, dentro do meu processo de carreira. Ela traçou um gráfico, falou aqui é a zona de conforto, aqui é a zona de desconforto, cruza essas duas, tem uma interseção. Essa interseção é a zona de incômodo. Eu sou uma pessoa incomodada por natureza. Concordo. Então, eu tô sempre ali. Me coloquei em algumas situações de desconforto. O desconforto, ele te desafia. Verdade. Né? Mas ele te amedronta demais. Então, você pode se paralisar pelo desconforto. A zona de conforto
É gostosinha, acalma, né? É gostosinha, mas também só te acomoda. Te acomoda. E a zona de incômodo, que é essa interseção, é o melhor dos lugares pra gente estar. Não o tempo inteiro. Senão você fica... Seu cortisol vai lá em cima, né? Então tem que ter um equilíbrio disso, né? Aí, Má, você fez Zelma Chips, aí você fez o estágio... Não, trainee, e aí... Eu fui estagiária na Elma Chips, trainee na Seto Cachoeira. Na Seto Cachoeira eu fiz um processo interno e me formei, tirei uma certificação Green Belt, 6 Sigma, dentro daquilo tudo que eu já conhecia. Caramba, você gostou mesmo, né? Mas aí foi formalizado, né? Foi uma oportunidade. Eu jamais imaginei que a minha carreira fosse por aí. Sim. E isso foi sendo reforçado, né? Tá. Então, por que esse pedaço ele é importante? Porque daí eu não fui mais engenheira. Tá, e aí... Aí eu recebi um convite para fazer um processo seletivo na Oi. Tá. Caramba. E eu fui para Telecom. Tá. Tudo sempre beirando a engenharia, mas nunca na área específica, né? Uhum. E eu fui para Telecom, para a diretoria financeira, para fazer o tratamento e usar toda a metodologia 6 Sigma. Caramba. Eu estava indo para Telecom com uma certificação. E eles estavam certificando as pessoas na época, né? Não era Oi, era Telemar na época. A fusão foi um pouco depois, foi em 2005, da Oi com a Telemar. E fui trabalhar na diretoria financeira para tratar tudo aquilo que não era da normalidade do processo, né? Bom. Contestações de conta, inadimplência, enfim, todo aquele processo onde tinha... Era uma área de garantia da receita, Revenue Assurance. Tá. Onde tinha evasão de receita. Sim, nossa. Que na gestão da qualidade é o ponto que você procura. Então, qual é o ponto ideal? Da dor, né? Que hoje a gente chama que é a dor, né? Do processo, assim, né? Que legal, né? Fiquei lá durante quase 5 anos. Bastante. E lá eu fui morar no Rio de Janeiro. Caramba! Eu fiz um processo... Pela empresa? Pela empresa. Eu fiz um processo seletivo interno. E aí eu passei para uma vaga no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um sonho meu. Que legal. Que eu alimentava há 10 anos. Eu falava, mãe, vou morar no Rio, vou morar no Rio. Como que você vai morar no Rio? Não conheço ninguém no Rio, não tenho família no Rio, não tenho amigos no Rio. Como que você vai morar no Rio? Falei, eu vou morar no Rio. Eu vou morar dentro da novela de Manuel Carlos. Né? Porque... Tinha isso, né? Que você via o Rio pelas novelas. E a gente buscou apartamento, Marcinha. Sério? Buscamos em vários bairros. E o lugar onde eu consegui um apartamento foi no Leblon. Sério? Eu morei no Leblon. Eu morava a 3 quadras da Oi. Isso aí já tinha passado pela fusão. Tá. Eu morava a 3 quadras da praia, a 3 quadras do supermercado e a 3 quadras do frescão que ia pra rodoviária ou pro aeroporto. Caramba, mano. Então eu morava a 3 quadras de Belo Horizonte, que eu brincava. É verdade, né? Faz sentido. Eu morei no Leblon num apartamento, uma graça, um apartamento tombado pelo patrimônio histórico, mas todo reformadinho por dentro. Eu tinha uma vista lateral do Cristo, uma vista lateral do mar. Que lindo, hein? Eu morei numa novela de Manuel Carlos. A minha vida... a lei da atração, né? Você buscou isso e veio, né? E você ficou quanto tempo no Rio? Eu fiquei 2 anos no Rio e eu recebi uma proposta para voltar para BH. Para receber aquele salário que eu tinha de meta. A tua meta. Gente, eu falo que isso é a melhor coisa, né? Porque eu lembro que também, quando eu comecei minha carreira, eu tinha vários posts de revista com grandes executivos, e eu falava, vou ser uma grande executiva, e eu tinha cadernos com o salário que eu queria ter. E conforme foi mudando moeda, né? Porque a gente pegou época de moeda, eu ia atualizando. Ele ainda tá lá, eu ainda tenho, e eu faço... Você atualizava a moeda? Eu atualizava a moeda, e hoje em dia eu ainda tenho a minha meta de salário. De salário que hoje seria Prolabore. Né? Hoje em dia, você vai mudando um pouco a sua forma de ver. Deixa de ser salário, passa a ser sua remuneração. Minha remuneração. Mas assim, sabe o que é mais engraçado? Eu tinha uma caixinha, né? Uma caixa, no final do ano eu fazia... Que é o negócio da lei da atração lá. Só que eu não sabia que era isso. Aí eu fazia essa caixa, colocava na lista, e aí eu falava, eu quero o meu carro, no caso era uma casa, né? O apartamento, um salário de X, eu tinha lá eu tinha de uma instituição o mestrado, o doutorado, que ainda tá
tá lá, calma, um dia virá, calma, tudo na hora certa. E, tipo, um salário legal. E aí eu colocava dólar, sabe? Assim, tipo, eu fazia meio que um painel que era aquilo visual, que eu queria, né? Que eu queria. Só que eu colocava dentro dessa caixinha. Fazia uma oração e só abria em dezembro do final do ano. Pra ver o que cumpriu, que eu tinha cumprido. O que aí não chegava, cumpriu, ficava lá dentro da caixa, escrevia uma nova lista, incluía outras coisas e vinha. E quando eu penso nisso, eu falo, caramba, gente, eu realmente fui desenhando a minha vida profissional e pessoal também, né? Porque conforme você vai crescendo, e é engraçado também, né, Má? Porque assim, teve coisas na lista que eu chego uma hora e falo, não quero isso daqui, você tira. Então é mais ou menos que uma terapia que você vai fazendo, aquele tênis né? All-Star nunca saiu da minha lista. Exato. Parece bobagem, né? Mas o tênis All-Star é importante. Foi importante pra você e tava na tua lista, né? Eu realizei ele lá no Rio de Janeiro. Olha. Aí, mas quando eu fui pro Rio, eu acho que o que você falou é muito importante, porque eu tenho um jargão que eu digo que a vida é mágica. Mágicas acontecem todos os dias na vida. É verdade. Eu fiz tecnicamente a lei da atração, eu tenho várias realizações nesse ponto. E quando eu saí da Cedro, eu comprei meu apartamento. Eu comprei meu apartamento antes de ter carro. Olha que legal. Antes de ter o salário que eu tinha designado como meta. As pessoas falam, Marcela, mas comprar um apartamento sem ter carro? Eu falei, o que é uma coisa tem a ver com a outra? É porque tinha isso antes, agora naquela é um pouco diferente. Tinha isso. Então, o carro era um status. Era. Não é eu como falava, hoje. Mas eu quero um lugar Exato. Pra mim, né? Apartamento era uma meta. Uhum. Ela foi mais rápida do que o salário, por incrível que pareça. Bom. Mas por quê? Eu sou extremamente organizada com os números. É lógico. Principalmente os que têm cifrão. Muito. E bola, ponto, vírgula, bola. Por isso que hoje eu dou mentoria de planejamento financeiro. Ah, legal. Ajudo as pessoas a se organizarem financeiramente. Tá. Não é sobre investimentos, não é sobre nada para isso, tem pessoas específicas. Tá. Mas é se organizar financeiramente para que as coisas se realizem com mais facilidade. Uhum. Então, a minha saída da época, quando eu saí da Cedro e fui para a Telecom, na época Telemar, eu recebi um presente que não era a praxe da empresa desligar o colaborador. E eles me desligaram por mérito. Nossa, eu pedi para eles me desligarem. Por quê? Porque eu precisava do meu acerto para pagar as chaves do apartamento. Caramba. E aí, Marcela, a gente não faz, você está pedindo para sair e tal. Daí geralmente o diretor as da empresas fábrica, não fazem isso, né? Francisco Cavalcante, Chicão, eu sou grata a ele eternamente. Com certeza. Eternamente. Talvez ele não saiba a importância dele na minha vida, né? Ele falou, pelo mérito, pelo que você entregou pra gente, eu vou pedir para fazerem o teu desligamento e vamos te pagar todo o seu acerto. Isso é liderança, né? Isso é um verdadeiro líder. Porque eu queria só fazer um acordo, né? Eu podia abrir mão de alguma coisa. E foi exatamente o valor das chaves do apartamento. Meu Deus. Tem história. Tem história. Fui para o Rio, fiquei 2 anos, recebi uma proposta, voltei para BH, trabalhei como consultora numa empresa de um dos caras que levou todo o método de gestão da qualidade para dentro da UFMG, a antiga Cristiano Ottoni. Ele era um dos sócios. E aí eu trabalhei com ele como consultora 2008, 2009, 2010. Em 2010 eu recebi uma proposta de um processo seletivo para ser gerente de planejamento estratégico, coordenadora de planejamento estratégico dentro da Unimed BH. Tá. E aí eu fui para a Unimed e foi uma outra escola. Então eu já vinha com planejamento estratégico dentro de Telecom, era o que eu trabalhava. Então eu saí da área de qualidade. Como eu fui para o Rio, eu fui trabalhar com gestão de projetos. Certo. E fiz o meu MBA, ele foi de um processo seletivo dentro da Oi. Aí eu já estava dentro da Oi. Tá. Já tinha ocorrido a fusão. E esse processo seletivo era para um programa de desenvolvimento acelerado, primeiro PDA. Tá.
onde a gente teve oportunidade do certificado de MBA. Então, era um MBA. Tá. Eu fiz MBA pela SPM do Rio. Ah, tá. E aí, por causa disso tudo, né? Eu me apaixonei pelo planejamento estratégico, porque o meu MBA era legal. Gestão estratégica de negócio, gestão estratégica de serviço. Tá. Fui para a área de planejamento estratégico na consultoria, na Unimed BH. Fiz o planejamento estratégico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, na época que eu estava na consultoria. Na Unimed BH, a gente reformulou todo o planejamento estratégico. Tá. E aí, de lá, eu fui para Brasília. Porque aí eu recebi aí você foi para Brasília. Aí foi um convite mesmo. Tá. Para trabalhar na CNI, na Confederação Nacional da Indústria. Tá. E aí, na Confederação Nacional da Indústria, eu trabalhei com o planejamento estratégico de todas as federações. Tá. Então, aí eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as capitais do Brasil. Nossa, caramba, Má. Trabalhando, né? Sim, sim. Mas quando tinha oportunidade de um final de semana, um feriado, a gente tinha toda a liberdade para poder ficar. Então, aí, por minha conta, enfim. Lógico. Mas dentro da possibilidade, eu pude conhecer algumas capitais. Caramba. Assim, pelo trabalho junto às federações. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos na CNI. E aí tem um detalhe, Marcinha, que é engraçado. As pessoas falam Brasília não tem oportunidade de trabalhar. Que é mais concurso público, né? O pessoal fala muito disso, né? Em 10 anos, né? Aí eu tenho que considerar aí uns 3 anos de pandemia. Eu trabalhei em 3 empresas em Brasília. Grandes empresas. Né? Eu fiquei 2 anos na CNI. Na CNI, eu fui para TIM regional, fui ser gerente de planejamento, gerente de operações e planejamento da regional da TIM. Fiquei 2 anos na TIM e fui para a antiga Caixa Seguradora, que atualmente é a CNP Assurance. Tá. A CNP é uma empresa francesa. A Caixa Seguradora era uma parceria público-privada, né, entre a Caixa Econômica Federal e a CNP. E aí participei de 3 projetos de cisão na governança. A minha história com governança corporativa, ela começa na Caixa Seguradora. Eu fui trabalhar na governança de TI. Ah, tá bom. Aí eu falei, gente, mas eu nunca trabalhei em governança, assim... Que bicho é esse, né? E aí comecei a estudar sobre governança. E eu vi que governança era tudo o que eu já fazia na minha vida. É verdade. Organizar, né? Governar efetivamente, né? É sobre autonomia. Autonomia. É sobre equidade, que é quando você é imparcial na sua decisão. É sobre responsabilidade, né? E transparência. E transparência. E os aí, pilares, né? Eu comecei a me dedicar à governança ali. Levei várias coisas da época da consultoria para dentro daquele processo. E lá, muito atenta e sempre buscando o caminho, né, da carreira, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo, um assessment para a assessoria, o cargo é de consultor, consultor da presidência. E eu fui assessora da presidência durante, de 2018 a 2023. Na verdade, eu fui consultora da presidência, fui alocada para 2 projetos de cisão. Tá. E aí, depois eu fui convidada pela diretoria de governança corporativa para ser consultora da governança corporativa. E fiquei até 2023, fevereiro desse ano, quando eu saí de lá. Tá. Então, assim, falei aqui muito por alto das grandes empresas pelas quais eu passei. Passei por empresas menores durante curto espaço de tempo. Sim. Mas quando fui para a diretoria de governança corporativa,
me aprofundei. Eu já Sim. estava me aprofundando no IBGC, por conta, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por conta da própria presidência, né, Sim. da empresa, e porque a presidência está muito envolvida com conselhos, com a prestação de conta, né, com a responsabilidade administrativa. Então, eu já tinha ali mais acesso às instruções da governança corporativa. E aí eu falei, gente, a gente precisa da governança para a vida, para a carreira, mas a gente precisa da governança para as pequenas e médias empresas. Eu vi que você está falando sobre isso, né? Me conta aí, Má, que eu achei bem legal. Até tem um colega, quando eu fiz o mestrado, que a dissertação dele foi sobre governança sobre pequenas e médias empresas, na época, né? E eu me formei em 2016, no mestrado. E, de verdade, faz tempo que eu não escuto falar sobre isso. E aí eu vi que você estava falando sobre isso, eu achei super interessante. Quando a gente foi para a formação do educador executivo, 2021, foi, né? Que a gente fez a formação. Acho que foi. A gente tem essa coisa da bandeira, né? Nem me fala. Então, assim, né, qual é a nossa... Né, o que é aquilo que te move, o que te caracteriza de uma certa forma na vida, né? E eu levei a questão da autonomia porque fala muito do meu processo. É verdade, eu lembro. Pra lá, pra cá, mora aqui, mora ali, muda de empresa, reconstrói, constrói de novo. E eu fui descobrir, na verdade, eu já sabia que eu não tinha juntado o Lé com o Cré, né? Sim. Que a autonomia, ela faz parte do processo de governança. É verdade. E daí nasceu, quando eu dei uma palestra para a turma 5 da formação do educador executivo, eu falei, eu quero vir aqui para reciclar, quero fazer uma palestra. E eu já estava nesse universo de governança. E aí me veio uma frase, assim, de um dia para o outro. Que aquela palestra a gente tem que fazer em 5 minutos. Sim. Né? Palestra. Nem me fala. Não. Ale, um abraço. Ale, beijão, viu? Beijo, Ale. Ai, meu Deus. Governança não liderança não é governança. Caramba! Me veio essa frase. Te deu um esse insight. É o título da palestra. Tá. Por quê? Isso, né? Por quê? E eu vou chegar nas pequenas e médias. Por quê? Porque liderança é sobre... Vamos falar da governança. Governança é o rumo que você vai dar. Seja na sua carreira, na sua vida, na sua empresa. Governança é sobre o rumo que você vai dar. Tá. Liderança é sobre quem vai com você. Tá. Ah, Marcela, mas espera aí. Um governante, ele pode ser líder. Sim. Mas o líder, ele não é governante, porque quem dá o rumo não é ele. É verdade. Quem ele dá o tem rumo que entender, né? Como é que a aquilo... empresa. Quem dá o rumo, quando a gente está lá com 17 anos para fazer vestibular, é a empresa. Né? É a tua família, são as tuas vontades. Então, quem dá o rumo é quem governa aquele contexto. Aquele contexto. E a liderança é sobre quem vai junto. É sobre como você cuida de quem vai junto. Das pessoas. Sobre como você está conduzindo as pessoas que vão junto. Que interessante. Aí você fala, Marcela, mas se sou só eu. Isso, tá. Pequeno empresário. Isso, boa. E aí? Você tem que se autoliderar. Tá. E a autoliderança tem a ver com autonomia, que é um pilar da governança. Exato. É um pilar da governança. Então, governança é sobre algo muito maior. O pequeno empresário, quando chega para mim, fala, Marcela, mas ok, tudo bem, na teoria tá lindo, muito lindo, né? É aquela assim, palestra show. Agora me ensina, agora fala a prática, né? Porque na palestra tá ok, né? A prática é governar e a governança é sobre prestar conta. E o pequeno empresário, seja ele equipe ou 2 sócios. Equipe é ótimo. Ou um pouco mais, que às vezes ele tem 10 funcionários. É sobre como ele presta conta sobre tudo, todo o rumo que ele está dando para o negócio dele. Sim.
o financeiro, os funcionários, se ele tem ou não, se ele é um consultor independente, por exemplo, né, que é só ele lida com pessoas dentro de uma empresa. Que rumo ele está dando para isso? Então, ele não é o líder. Sim. Mas ele está ali para dar um rumo para aquele líder com aquela equipe. Então, é prestar contas disso. É ser transparente. O meu treinamento, ele é assim, ele vai entregar isso, o benefício é esse. Então, se o empresário, o autônomo, a própria palavra diz, né? Ele é autônomo por quê? Porque ele tem que dar conta de tudo sozinho. É isso aí. Né? Se ele cumprir esses princípios de governança, ele tem governança no processo empresarial dele. Seja ele sozinho ou não. Ele é transparente com os processos dele, com como ele se comunica, tem responsabilidade com o que ele faz, com o que ele entrega. Ele é coerente. Ele está julgando, ele está criticando ou ele está simplesmente fazendo o que precisa ser feito? Sim. Né? E tem o processo da autonomia, que é dar o passo, né? Que já para o empresário já é um pilar do empreendedorismo também. Então, o pequeno empresário que consegue cumprir esses requisitos, ele está num caminho de governança, ele está com uma governança estruturada. Isso, mais uma vez, serve para a vida, para a carreira, para a profissão, para o seu negócio. Sim. Porque é para tudo. Ah, Marcela, mas eu quero um pouco mais de governança, né? Escolha alguns empresários laterais, amigos, conhecidos. Faça parte de grupos de empresários. Isso é legal. Que te ajudem a pensar o teu negócio fora da caixa. Com uma outra cabeça. É como quando a gente leva a monografia, o TCC, ou a tese, ou a dissertação para um revisor. Ele vai olhar de fora da caixa. Exato. Né? É muito bom. Ele vai enxergar a vírgula onde você pôs em excesso ou não pôs. Ponto final. Ortografia. Então, esse olhar de fora é um olhar de governança. Eu digo que a gente fala em treinamento, né? Que você tem que ter o coração treinável, né? Você tem que ter um coração governável. Para quem é empresário e quer ter uma perenização do negócio. A perenidade eu acho que é a palavra, sim. Porque, não querendo te cortar, mas você estava falando aqui e eu estava pensando, né? Por quê? Quando a gente fala de governança corporativa, para uma empresa de capital aberto, é óbvio que ela tem que executar todos os pilares de governança, equidade, transparência, prestação de contas, a contabilidade lá, responsabilidade social. Agora, para o micro e pequeno empresário, a empresa é um capital fechado, então ou ele se propõe a fazer, implementar uma governança que também custa caro se você for fazer o processo inteiro, né, contratar pessoas, essa coisa toda, e começar a plantar a sementinha para aquilo dali correr de acordo com o que tem que ser, né, que eu acho que esse é o grande propósito da governança, né. E dá para fazer. Dá. Por isso que eu falo que é o coração governável. Exatamente. Não quer dizer que ninguém vai chegar na tua empresa e mandar no teu negócio. Não. Mas quer dizer que vai chegar gente lá que vai enxergar uma coisa que talvez você não esteja enxergando. Mas é lógico, né. Isso para mim é muito isso. E são exatamente os pontos de evolução. Você quer uma empresa para quê? Para ela, para você tirar o máximo dela e depois fechar. Tem gente que faz isso. É verdade, tem as startups que hoje tá bastante com essa questão. Ou você quer perenizar o seu negócio. Recentemente, uma colega do meu curso de artes plásticas. Olha. Porque eu não abandonei artes. Eu continuei. Depois de muitos anos, eu retomei, na verdade. Hoje eu faço algumas telas. Eu gosto. Tô aprimorando meu desenho com outro viés, né? Outro viés. Mais terapêutico. Mas em breve virá meu Instagram com as minhas artes. Eu vou. Que lindo! Eu já tenho encomenda e eu vou começar a comercializar. o prazer de ganhar dinheiro, né?
E aí uma colega, ela é uma família com muitos negócios, eles estão constituindo uma holding familiar. E ela falou, Marcelo, mas eu acho que a gente tinha que ter um conselho. A gente tem um conselho familiar, mas ele é meio... Nem me fala. Mas a gente... Né? Eu falei, por que você acha que vocês precisam de um conselho? Porque tem alguns objetivos, né? Um conselho para perenização da empresa ou para crescimento e como as startups, né? E fazer um M&A da empresa, fazer um processo de transferência de know-how, né? Vender a empresa para um grande investidor. Sim. O que vocês querem? Aí ela ficou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, porque não é só ter um conselho, seja ele qual for, um conselho familiar, um conselho consultivo, um conselho fiscal, um conselho de administração, que as SAs têm, né? Não importa qual é o objetivo. Então, recentemente eu fui convidada para ser conselheira de uma empresa e foi a primeira coisa que eu perguntei, por que vocês querem um conselho? Porque eu sou a primeira a dizer, não faça. É verdade. Não constitua. Porque o que você está querendo, o conselho vai te dizer o contrário. Então, por isso esse cuidado com o pequeno e médio empresário, na verdade, com muitos de carreira solo, né? Como eu devo conduzir o meu negócio. Comecei minha carreira solo e como eu devo conduzir. Primeira coisa, com transparência. Segunda coisa, com responsabilidade. Isso é importante. E muitas vezes a gente vai sacrificar o nosso ganho, a nossa remuneração pela entrega. Várias vezes eu sacrifiquei. Sim. Eu já fiz... A gente já fez muito trabalho sem ser remunerado por ele. Com certeza. Mas por quê? Porque, Marcelo, você achou que não estava tão bom? Não, porque eu queria entregar aquele trabalho para aquela pessoa, para aquela empresa, sem ser remunerada por ele, porque eu entendo que tem um outro papel aí. Tem a ver com um pouco de propósito, tem a ver com valores. Oportunidades que virão. Com a possibilidade de um crescimento dentro de uma carreira que eu estou começando. Sim, né? sim. Porque eu saí da carreira corporativa e estou empreendendo na carreira solo. Sim. Então, você cede e aperta, né? Cede a corda e puxa a corda. Assim não é uma pipa para subir? Você verdade. cede a linha e solta a linha, cede a linha e solta a linha, porque ela vai indo. Às vezes você desce muito rápido. Aqui a gente chama de papagaio em BH, né? Aqui acho que é pipa, né? Aqui é pipa. Então você puxa, você fala, poxa, a pipa vai cair. Não, é porque eu só tô querendo pegar um vento mais forte. E aí ela sobe infinitamente. Sobe a ponto de você não ver. Sobe a ponto, às vezes, de ser tão forte que arrebenta a linha e ela vai embora. É verdade. Né? Ou seja... Ter o cuidado, né? Então é isso. E não é só esse momento. É a carreira inteira. Eu trabalhei em muitas coisas que eu não gostei. Com certeza. Mas por quê? Porque eu vi ali uma possibilidade de dar 2, 3 passos para adiante. Fiz alguns sacrifícios. Queria ir para o Rio, então eu fiz alguns sacrifícios para ir para o Rio. Imagina. Marcelo, mas morar no Leblon foi super sacrificante. Não, gente, não foi super sacrificante. Mas a gente sacrificou algumas baladas, né? Eu sacrifiquei algumas coisas que eu queria ter. Eu não tive naquela época. Tá longe da família também. A gente sacrificou a família. Então, assim, eu ganhava muito pouco. Eu ganhava 3.500 quando eu fui morar no Rio. Tá. Não tem nenhuma vergonha de falar, e nenhum problema, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente. Sim, sim. É porque o pessoal acha que... Eu pagava metade de aluguel. Então, imagina. Qual foi a imobiliária maluca que aceitou isso? Eu já tinha um apartamento. Então, como eu tinha um imóvel, isso foi mais fácil. E eu tinha um aluguel pequeno do meu apartamento, mas eu tinha. Ajudava. O que me ajudava também. Eu vendia meu ticket de alimentação para minha mãe. Mas financiadora oficial. Isso. E aí, o que eu fazia? Comida em casa. Eu morava 3 quarteirões da empresa. Então, eu pegava metade do dinheiro do Vale Alimentação e
era o que eu tinha de despesa de supermercado e comia bem. E a outra metade é o que ia pro lazer. Por quê? Porque aí eu queria almoçar no restaurante chique pelo menos uma vez por mês com a turma da empresa. Tem ou isso, pelo né? menos uma vez por semana. Então, isso é fazer, né? Quando eu falo planejamento financeiro, quando eu falo que eu ajudo as pessoas a se planejarem financeiramente, é planejar esse dia a dia. Hoje você tá com um método, Má? Sim, a gente vai. Eu tô com uma parceira que a gente vai lançar uma mentoria de planejamento legal. Financeiro. Bom falar aí pra galera, né? Isso é importante. A gente vai lançar. Quando lançar, eu vou lá no podcast e vou pôr o link. Tá. Eu recebi hoje a página do acesso para cadastro para poder validar e tal. Vai ser um planejamento de vida mesmo, para quem está no cartão de crédito. Olha, na pandemia. Legal, eu contei isso para um amigo e ele falou: Marcela, você não pode dar esse curso para minha esposa. Na pandemia, eu cheguei a ter R$200 de cartão de crédito, de consumo, de gasto em cartão de crédito. Até porque a gente não tinha também com o que gastar. Né? Mas teve gente que comprou muita coisa no e-commerce, desesperadamente. Sim, o e-commerce bombou. Não Foi. Lá em casa. É. Chegou um ponto Você não lá contribuiu em casa, com isso. Que eu falei assim, gente, juntei lá em casa, todo mundo. Falei, gente, aqui, a gente precisa movimentar o mercado, porque a gente está num país capitalista. Então, nós precisamos comprar alguma coisa, que nem que seja pijama. Ai, que delícia, né? Era a roupa oficial. Aí fizemos algumas compras e tal, cada uma pagou com o seu cartão. Mas eu cheguei a ter fatura de cartão de crédito de R$200. Olha. Já usei cheque especial? Já usei. Assim. Já tirei empréstimo consignado no banco? Já tirei. Então, eu já transitei por todas essas instâncias e não fali. Muito pelo contrário. Graças a Deus, a todo esse meu planejamento, eu pude... Não digo que encerrar, mas eu pude experimentar um outro momento de vida, que é sair do corporativo e viver um ano sabático. Aí você vai falar, mas agora você tá eu não muito tô chique, entendendo né? nada. Não, mas eu vejo seu hashtag sabático, eu falo, que muito fina. Aí teve um colega também que saiu da empresa lá, e aí eu fui ver o LinkedIn. Falei, nossa, deixa eu ver onde ele tá escrito sabático. Mas muito chique, gente, sabático, me conta. Sabático virou uma metodologia, né? Assim, virou. Eu tô tentando descrever esse processo, porque não é férias, né? Eu gravei um podcast com a Fê Santoro para falar sobre isso, só sobre o sabático. As pessoas acham que sabático é férias, sabático mas não é férias. Sabático é profissão, sabático também é carreira. É isso né? Você pensa, daqui a um ano eu quero voltar para o corporativo. Que história eu tenho para contar? Exatamente. Eu assisti todas as séries do Netflix. Aí é melhor você procurar uma vaga lá no Netflix para você fazer. Acho, concordo. Análise de filme. Ser comentarista de filme. Alguma e coisa hoje precisa, né? Precisa. E é uma carreira que eu super adoro, porque eu adoro quem assiste e depois me dá as dicas. Mas não é isso. Se aprimorar em algumas coisas que talvez você não tivesse tempo no modelo tradicional, vamos dizer assim, né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo no meu sabático é retomar. Eu já tinha aulas de pintura antes da pandemia, tive que interromper. Mudei, saí de Brasília, fui para Belo Horizonte, estava em home office. E aí, agora eu retomei as minhas aulas, né? Um professor maravilhoso, Marcos Lima, é um artista fantástico de Belo Horizonte. E eu descobri o ateliê dele e estou aprimorando o meu desenho primeiro. De vez em quando eu ponho lá nos stories algumas folhas em branco. E vou começar a voltar para as telas, né? Caramba, meu. Então, por quê? Porque era isso. Aqui nesse podcast, como a gente fala muito de carreira, eu sempre vejo nas pessoas que vêm aqui na questão do que gosta de fazer. Por mais que você fique muito tempo dentro de uma empresa, ou estando dentro de uma empresa, mas sempre a pessoa volta para aquilo que ela ama. Quase que de uma forma inconsciente,
sabe? É impressionante isso, porque o teu olhar, falando do teu currículo, quando a gente começa a falar de arte, é quase outra Marcela. O teu Fica olhar leve, muda, né? fica leve, sabe? Você fala do teu professor. É muito interessante isso quando a gente olha pro ser humano, quando a gente está falando daquilo que a gente ama, né? Porque a gente. Ah, mas a Marcela viveu a vida inteira sem fazer o que gosta? Não, a gente se adapta e a gente consegue ter prazer nas coisas que a gente vai aprendendo na vida. Então, mas. Sabe aquela coisa de essência? A gente vê no Sim, olhar, né? sim. O meu professor, o primeiro, o professor Paulo, ele acabou falecendo durante a pandemia, não foi pelo Covid, Uhum, foi por uma questão de saúde dele mesmo. uhum. E ele me contou isso numa das aulas, que ele era transplantado do fígado já há 12 anos. Caramba. E parece que tem, né, um tempo de vida. Então, ele acabou falecendo. Fiquei muito triste, porque tem pinceladas deles nas minhas primeiras telas, né? E eu estava buscando outro professor, e aí encontrei o Marcos, que super me acolheu lá na escola, no ateliê dele. E eu tô, assim, é um meu momento de... Sabático tem a ver com reconstrução. Eu não gosto da palavra reconstrução, porque remete muito a gente à parte civil da coisa, né? Seria um momento reflexivo, talvez? Mas tem uma origem lá da cultura dos judeus que tem a ver com uma restauração da terra. Ai, que lindo. Então, eles trabalham 6 anos a terra e no 7º ano eles descansam a terra, restauram e preparam a terra para mais 6 anos de cultivo. E esse restaurar a terra não é deixar a terra lá, que são as férias, né? Isso. Não é deixar. Cuidar, é adubar. É adubar, é trabalhar, é cuidar dessa terra. Então, assim, o que a gente pode fazer num sabático? Uhum. E são coisas que estão no meu planejamento. Além desse resgate, né, de dom, de talento, do que for, não acho que é dom, nem talento, é só uma coisa que eu gosto de fazer. Vamos ver, eu ainda não vi. É só uma coisa que eu gosto de fazer. Uhum. É se aprimorar numa língua estrangeira. Ah, isso é que legal. você nunca teve tempo, por exemplo, para se aprofundar. Né? Para alguns vai ser estudar francês ou mandarim, ou mesmo uma língua exótica, uma língua coreano. Para outros, e para mim, é melhorar meu inglês. Confesso. Eu também faria isso. Eu viraria a louca do inglês. A louca do inglês. E dar uma aperfeiçoada no espanhol. O espanhol eu falo, mas eu quero melhorar um pouquinho esse espanhol. Além de conhecer lugares, pessoas diferentes e tal. Uhum. E aí eu vou contar um negócio aqui, um segredo. Eu acho um segredo, viu, gente? Vai pra internet. Bora. Talvez uma coisa que as pessoas, né, assim, quem me conhece, talvez não saiba desse gosto meu, assim. Mas eu descobri que eu adoro ficar em hostel. Ah, é? Eu nunca fiquei. Confesso que eu nunca fiquei. Não. Tem gente que... Eu nunca fiquei, então não tenho a experiência. Tem gente então não que posso falar. Não curte, né? Então tem eu gosto porque... gosta. No último que eu fiquei, eu conheci uma menina da Malásia, uma do Japão, uma americana e uma brasileira do Rio de Janeiro. Tá. E eu, na verdade, que eu conheci 4 histórias de vida completamente diferentes. Com certeza. E eu falo que é muito mais fácil a gente aprender na vida com a história dos outros. É muito mais suave, é muito mais leve do que com os próprios tombos. Tá. Então eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Uhum. E o hostel te dá isso. Óbvio que não quero ficar num quarto, nem tenho idade mais para ficar num quarto com 10 garotas. Sabe? Nem quarto misto. Uhum. Mas se tiver ali 2, 3, 4 pessoas, como foi esse último que eu fiquei, eu acho bem divertido. E você aprendeu? Foi uma experiência legal? Muito. A malasiana ela é muçulmana. Tá. Né? A japonesa estava lá para aprender o inglês fazendo a formação dela, acho que mestrado ou uma coisa assim. Uhum. Aí a americana, com a vida dela normal, de transição, estava de mudança e ficou ali
pouco tempo só para mudança dela, dar tempo de mudar de um apartamento para o outro. Você estava onde, Má? Eu estava em São Francisco. Ah, tá. E tinha uma médica, ela acabou de se formar, a Júlia, uma carioca, estudante de medicina, que foi para um congresso. Aí eu, Júlia, você fala inglês fluente? Falo. Eu falei, então me ajuda. Please help me. Então me ajuda. Mas você foi para São Francisco sem falar inglês? Gente, eu fui para Coreia do Sul sem falar coreano. Menina, eu vi seus stories, eu adorei. Obrigada, viu? Porque eu falo que eu amo esses meus amigos international, que aí eles viajam, eu viajo junto. Pois é. É muito gostoso. Sabe que tem um tabu que eu preciso quebrar, que é meu. O quê? Né? Que é assim, eu tenho vontade de fazer assim, esse tipo de reportagem, né? Turística no Brasil, mas eu tenho vergonha. Só toma cuidado com o celular. Não, São Paulo, ele anda... Não tá muito interessante. Que eu amarro ele no celular e só vou. Toma cuidado. Mas eu tenho um pouco de constrangimento de fazer isso. Mas é prática. No Brasil. Porque eu acho meio, tipo assim... Cara, eu não tô falando, por exemplo, fui pra Maceió agora. Aí eu fiz alguns testes, fiz alguns vídeos, não publiquei. Aí eu falei, gente, mas... Você, por favor, faz favor de publicar, porque eu quero ver. Não me sinto. Os de São Francisco, acabou que eu não publiquei, não deu tempo. Mas eu vou publicar. Põe os TBTs legais lá, é legal. Muito legais. E eu fico meio constrangida, assim. Eu acho que, tipo... Nossa, tá... Sabe? Não. Sabotadora? Sua sabotadora tá fortona aí? Eu acho que sim. Né? Não, imagina. E eu acho que assim, vai ter pessoas que vai achar, que vai falar assim, nossa, que metida, ridícula. E vai ter algumas como eu que falam, ai, que legal, tô viajando sem pagar. Pra mim tá ótimo, entendeu? Eu acho que assim, a gente vai ter público pra todo mundo. E como você tava falando dessa questão do sabático, né? Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de fazer um sabático, né? Então, sinta-se privilegiada nesse sentido. Mas para quem tem, é um momento de reflexão, de rever a carreira, de rever os nossos valores enquanto profissional. É um momento da gente se valorizar, né? De repensar muitas coisas que a gente se sujeitou lá atrás e que hoje, quando você olha de uma forma mais racional e sem tanta emoção, você pensa assim, poxa, não deveria ter me sujeitado a determinadas coisas, ou, bem, legal, doeu, mas eu aprendi, né, porque tem isso também, né, às vezes a gente tá ali naquele furacão, a gente não percebe, então acho que o sabático é um momento de reflexão, né? Você estava falando de reconstruir, mas eu acho que é um momento de reflexivo que a gente se permite, que a gente fala, não, agora eu vou cuidar de mim, todos os médicos que eu não consegui ir, nossa, isso é verdade. Vou acordar o horário que eu me permita, vou fazer meu curso de inglês, de pintura, ou eu vou fazer caminhada, e para cada um é de um jeito, né? Então, acho que é um momento de reconstrução. As pessoas me veem muito movimentando o Instagram. Mas não deixe de postar, porque é muito legal, viu? Pode postar. Eu fiz um vídeo, uma pessoa me cobrou, Marcela, continua falando sobre o sabático. Eu acho legal. E tem gente que fala assim, mas você não tá de sabático? Por que você tá trabalhando? Sabático nem é férias, nem é... Sabe, nem é não trabalhar. Então, agora elas vão assistir esse podcast e eles vão entender o que é um sabático. Não é férias, mas também não quer dizer que eu não vou trabalhar. Na verdade, agora eu tô atuando em coisas... Que não dava tempo. Que me dão muito prazer, que eu gosto de fazer. E que eu possa fazer de qualquer lugar. Então, assim, um dos meus valores é liberdade geográfica. Isso é verdade. Isso tá em você, né? E aí... Isso é uma coisa que você tem que pensar. Vamos imaginar que você vai voltar para o mundo corporativo. Uma coisa que você tem que pensar, né? A tua liberdade de transitar. Eu não quero ficar aqui fincada num lugar. Que tem gente que tem esse perfil, aquilo que a gente falou. Exato. E tem pessoas que não. Não. Que nem eu tenho um colega, um casal de colegas que conheci em cursos, né? Curso da vida, que eles trabalham com a parte digital. Então, esses dias, eles estavam na Romênia. É outro também que eu viajo junto. É uma delícia. O Instagram deles também eu viajo junto. Daqui a pouco eles estavam na Croácia, que é um lugar que eu tenho São nômades digitais. São. E todos os dois trabalham com o mundo digital.
Então, para eles, não tem casa. Então, tipo assim, passa um tempo, a gente vai ficar um mês aqui. Aí, sei lá, conheci a Romênia. Eles foram lá, conheci a Romênia. Aí, daqui a pouco, eles estavam na Croácia. A gente vai ficar aqui só 15 dias, porque a gente tem que ir para tal lugar. Aí, eu vou lá e conheço. Então, assim, eles têm, até pelo trabalho, e eu sei que eles têm como meta de vida essa questão de viajar, até um dia que tiver filho, aquela coisa que aí já é outra história, né? Mas nesse momento, eles casaram, foi um casamento super leve, tranquilo, do jeitinho deles, né? E eles fazem assim, eles colocam no Instagram deles e também o trabalho deles ajuda, eles têm essa flexibilidade de poder estar fora, tipo, do Brasil, geralmente, esses últimos tempos eles estavam bastante na Europa, fazendo essa questão que você está falando, de você ter essa liberdade geográfica, que é muito legal. Eu tô no momento de planejamento sabático, as pessoas vão falar assim, gente, mas você não vai para um sabático já planejado? Depende, né, Má? Depende, eu acho que não tem regra. Eu acho que não tem regra. Tudo depende de como você tá. Eu me planejei para algumas coisas, né? Para outras vão surgindo coisas que você se interessa por elas e você quer expandir aquilo. Sim. Então, assim, estou pesquisando alguns núcleos mundiais de nômades digitais, porque tem alguns, tipo uns coworkings, assim, mas eles são para receber nômades digitais. Vou fazer alguns testes e eu estou pretendendo fazer em breve pela América Latina para testar esse movimento do nômade digital. E aí fazendo viagens, conhecendo lugares e tal, não abandonando. Ah, Márcia, e aí as suas pinturas, as suas artes? Por que eu estou me aprimorando no desenho? Para você porque o papel, o lápis, liberdade, eu né? levo. Você leva, isso aí. E se eu precisar pensa pintar, a inspiração que você vai ter. Eu pinto, onde faço você uma tela, vendo. Exato. Ou não, ou dou para um hostel que eu tiver. É verdade. Faz sentido. Marcela, você vai ficar em vários hostels? Não, gente, tem uma hora que a gente gosta de ir para um de hotelzinho. casa, né? De casa, sentir também, né? Tem de hora voltar. que você quer. Não é assim, né? Também não é só mochilão, né? Você tirar um sabático não é só mochilão. Tanto que quando eu comecei a pesquisar alguns cursos de espanhol para poder me aprimorar, lá tem algumas opções quando você vai preencher o formulário e ele fala assim, sabático, mochileiro é uma coisa, que legal. sabático é outra, férias, sabe aquelas férias que o pessoal pode tirar para estudar? Tempo maior, férias para estudar? Eu esqueci como chama. Intercâmbio? Não é só um intercâmbio, não. Aí tem intercâmbio, e aí você tem licença para licença de desenvolvimento, licença de aprimoramento. Quando você tira, no governo tem alguns setores do governo que dão licença não remunerada para você aperfeiçoar. No mundo privado é licença não remunerada, E aí você tem essa... Então, sabático e mochileiro são coisas diferentes. Com certeza. Não, com certeza. As pessoas acham que é a mesma coisa. Talvez é algo para se trabalhar. Gente, eu nem posso carregar a mochila nas costas. Então, assim, eu tenho que puxar. Eu tenho que puxar o Imagina, essa pessoa fina. Não dá pra cair. Não, mas fina. não é por isso, não. Mas a coluna não dá conta. Para eu pôr uma mochilona de mochileiro nas costas, eu tenho que fazer um ano sabático de fortalecimento lombar. Não dá. Ai, Má. E aí, o que você quer aí pro futuro aí? O que você tá buscando agora? Como eu não paro de trabalhar, as pessoas falam, Marcela, você não tá de sabático, você continua trabalhando. Como eu não paro, assim, porque sou incomodada, tô sempre na zona do incômodo, tem essa mentoria de planejamento financeiro que eu vou lançar junto com uma parceira. E eu tô dando as minhas mentorias para mentores. Então, mentores que querem mudar um pouquinho o formato da mentoria ou estruturarem uma mentoria. Legal. Tá. E aí eu tenho esse trabalho com mentores. Tenho uma mentoria voltada para a liderança. Legal. Né? Mas é primeira liderança. Ótimo. Sabe aquela primeira? Isso é importante. Acabei de ganhar uma equipe, o que eu faço? Mato todos ou você chefe ou você líder, né? É. Isso é legal.
Sou conselheira de uma empresa, isso também não me prende, porque o conselho é online, eu sou conselheira consultiva. E tenho um trabalho focado de assessoria em governança para pequenas e médias empresas. Assessoria executiva. Sim. Focado em governança, estruturação de governança para pequenos e médios empresários. Mas é uma assessoria que eu dou para o empresário. Tá? Por meio dessa assessoria, muitas vezes o empresário me pede para avaliar quando ele tem equipe, para avaliar o desenvolvimento da equipe, Sim. enfim. Agora eu tenho a universidade corporativa, eu fiz a White Label, então tem um local onde essas empresas podem buscar alguns cursos, alguns treinamentos. E aí tem um treinamento meu de governança corporativa lá. Tem uma participação minha num treinamento que está na Hotmart da Zago, que legal. de ESG. Aí eu falo da governança com foco no ESG. E eu acho que é isso. E estou sempre aberta a novos desafios. E ouvir novas histórias, assim. Né? Eu tô com esse único foco exclusivo? Não. Tô trabalhando com isso. As pessoas vão abrir meu Instagram, é uma zona. Desculpa o termo. O LinkedIn um pouquinho mais organizado, mas não tô preocupada com esse movimento. Sim. Né? Quem precisa da minha ajuda me procura. E normalmente é boca a boca, sabe, Marcinha? Assim, não faço propaganda, não faço esse marketing. Eu coloco lá. Vocês vão ver, vai ter um storyzinho sobre esse momento, vai ter lá um postzinho. Participei com muito orgulho, com muito prazer aqui dessa conversa. Mas nada... Tem uma coisa no marketing digital que fala que você tem que ser intencional, né? Sim. Em tudo. E se você não for para vender, não publique. Exato. Ixi, eu tô ferrada. Eu sou sempre o contraponto. Eu tô ferrada. Mas sabe por que a gente... Assim, eu tô me preparando para ser conselheira de pequenas e médias empresas. Sim. Eu já recebi um convite, já comecei a atuar como conselheira numa empresa, numa microempresa. Estou fechando um outro contrato com uma outra empresa para fazer essa assessoria para eles também. E é uma paixão minha a governança. Né? Eu nem falo que é corporativa, é a governança em si. Sim. E o papel do conselheiro é fazer o contraponto. Então, por que eu trouxe essas duas temáticas que são pontos-chave do marketing digital? Por quê, né? Porque é o contraponto. Porque entendeu? Tem que, né? Não tem que, sabe? Eu não tenho que ter... Eu já peguei influêncers aí com Instagrams completamente aleatórios e com não sei quantos mil seguidores. Né? Sim. Agora, é importante a gente ter um objetivo para tudo. Né? Eu tenho meu Instagram para quê? Para comunicar o quê? Isso, Pode ser momentâneo, como foi da Coreia do Sul. Né? Quando eu fui para a Coreia, para o Vietnã, uma comunicação momentânea. Alguns vídeos estão lá, eu deixei eles no Reels. Pode ser uma comunicação com um pouco mais de perenidade, porque eu quero consolidar. Então, as empresas precisam ter seu Instagram lá, com a sua vitrine, com a sua propaganda, porque elas vão vender por ali. Então, é o objetivo. Meu Instagram hoje, ele serve para mim como um book. Ele é meu book, é meu portfólio. Teu portfólio, é isso que eu ia falar, o teu portfólio. É meu portfólio. Se eu fosse modelo, era book. Não é meu book, é o meu portfólio. Seu portfólio. Então, até que tem umas fotografias minhas, eu já até fiz uma propaganda para eu tenho um book fotográfico, já fiz propaganda. Mas é o meu portfólio, então meu portfólio tá ali. Assim como o LinkedIn comunica em palavras, o Instagram comunica em imagens e vídeos, né? Sim. Só que o Instagram ele traz um pouquinho mais, porque ele tem um pouquinho da minha vida pessoal. Que é humano, né? E misturado um pouquinho com o meu sabático, misturado um pouquinho com as minhas artes. Agora eu vou começar a separar algumas coisas, né? Que é esse momento que você tá vivendo, né? Que de fazer... Isso. E aí, só uma coisinha, que a gente já tá quase no final. Essa questão do conselheiro,
né? Eu tive a oportunidade de participar de conselhos médios e grandes, né? Como não fazendo parte do conselho, mas estando ali como uma audiência, tratando das questões, pauta. Assessorando o conselho. Exato, assessorando o conselho. E o que eu quero dizer? Que toda vez que tinha um conselheiro profissional, né? Porque a gente tem os conselheiros profissionais, eles sempre tinham perguntas incômodas. E eu teve um que eu fui, de uma empresa grande, e tava todo mundo lá discutindo, tal, e assim, ele chegou depois, sentou num canto assim da mesa, sentou nessas cadeiras assim, aí quase deitou, colocou a perna, um senhor, né, cabelo grisalho, tal, falei, gente, quem que é esse homem, pensei eu. E aí ele vendo aquilo tudo ali, todo mundo quase que saindo na porrada de discutindo quem tinha mais razão, não sei o que e tal, aí deu aquele silêncio, ele, posso dar minha opinião? Falei, nossa, meu Deus, quem que é esse homem? Aí ele fez uma pergunta X, e aí ficou aquele silêncio. E aí ele falou, olha, vocês estão aqui se estapeando, mas vocês estão deixando de analisar X coisa. E aí, tipo assim, o cara chegou e colocou ordem. Porque tava todo mundo naquilo que você falou, olhando para dentro da caixa, ninguém tava olhando para fora. Então, eu acho que o papel do conselheiro dentro de uma empresa, seja uma governança de capital aberto ou de capital fechado, ele tem um papel primordial. Assim, ele tem um papel de quase que de ensinar, como se fosse uma criança de 4 anos. Sabe quando a criança tá com a birra jogada no chão? Eu quero, você quer? Aí a mãe vem e fala assim, olha para mim. Presta atenção, entendeu? Eu acho que a criança para. Toma aquele choque. Tipo, é assim, assim, assim. Entendi, sabe? Então, às vezes eu acho que o conselheiro, ele tem mais ou menos esse papel, assim, dentro de uma empresa, sabe? É verdade. Então, pra mim foram experiências muito gratificantes. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, mas aquilo dali me marcou muito. A postura, a forma como eu tive conselheiros assim que eu vi que eram mais duros, outros que eram mais flexíveis, porque aí cada um tem uma forma de tratar. Mas o que eu percebo também é que as empresas contratam os conselheiros já exatamente para vir com esse olhar mais neutro e tipo falar assim, gente, e aí? Então eu acho que, nossa, vai ser muito legal para você ter esse papel de olhar de fora e às vezes até ser cômico, dependendo de uma situação. Já aconteceu, assim. E é muito gratificante você poder contribuir. Porque você, às vezes você fala uma coisa até com tanta naturalidade. Isso, exatamente, é isso. E o empresário, ele fala, como eu não pensei nisso? Mas você não é obrigado a pensar. Por isso que eu tô aqui. Exato. Pra te ajudar eu ganho para isso. É isso aí. Muito legal, Mar. Isso é muito legal. Que legal. Bem, vamos para o final. Vou te fazer 2 perguntas. Brunitius, coloca aí carreira consciente. Sai correndo da onde você estiver. Vamos ver. Aí, esse é meu método! Esse daqui saiu lá no treinamento. Saiu, lembra que eu fiz a palestra lá? Foi. E aí, saiu da carreira. Não era esse nome quando saiu lá, né? Quando eu fiz. Mas aí, fui aprimorando e saiu Carreira Consciente. Então, esse daqui é o filho, né? Que saiu. E aí, eu faço 2 perguntas para você. Na sua carreira profissional, o que você mudaria? Você mudaria alguma coisa do seu trajeto? Eu. Essa foi a melhor resposta de todo. Como assim? Me conta. Eu mudaria eu. Talvez eu tivesse... Se eu tivesse... E olha que eu comecei na área de desenvolvimento humano muito nova. Tá. Eu comecei com autodesenvolvimento muito nova. Sim, verdade. Eu não falei nem 1/10 dos cursos que eu já me formei aqui, né? Depois o pessoal pode entrar no LinkedIn. Isso aí. Tá tudo lá. Tem um amigo que fala que o meu currículo é livro de cabeceira para ele. É verdade? Juro por Deus. Ai, caramba. Mas a pessoa mais importante no processo de carreira é você mesmo. Tá. Então, se eu tivesse que mudar alguma coisa, ia adiantar eu tirar um chefe agressivo ou um chefe passivo?
Tá. Ou ia adiantar eu tirar um e colocar outro, ou mudar alguma coisa? Então, eu acho que não é que eu tiraria, né? Eu acho que é um conselho que eu deixo, essa é uma dica. Conselho a gente cobra para dar. Exato, conselho não se dá, se cobra. É uma dica. Porque ninguém quer, né? Autoconhecimento. Quando você se conhece, e não importa se você vai gastar 1, 2, 10, 20, 100 anos para se conhecer. Cada dia é um dia de autoconhecimento. Tá. Você consegue lidar com qualquer situação. Se conhecendo dentro daquela situação, você toma decisões mais rápido. Algumas decisões minhas foram tardias. Tá Atrapalhou a minha carreira? Não. Tá. Mas eu sofri um pouco mais. Entendi. Então, algumas decisões na sua vida profissional, se tivesse acontecido antes, teria sido legal. Um pouco mais... Menos sofrível. Menos Tá. Tem gente que não sofre com carreira. Tem gente que não sofre. Eu admiro. É que eu sou emocional no meu processo. Todo o meu processo, eu coloco paixão e ponho muita entrega. Tá. Da mesma forma, nas empresas onde eu tive, nas carreiras que eu tive, na carreira que eu tracei, aonde eu estou hoje. E isso eu não quero deixar. Sim, né? Faz sentido. Essa emoção, quem eu sou, a paixão que eu coloco, a entrega que eu faço, ela vai me ocasionar algum sofrimento. Nossa, tem gente que é mais profundo, racional, né? Na carreira. Tem gente que é muito racional. Eu sou emocional. Na carreira que eu digo aqui, nas empresas que eu fui, nos trabalhos que eu fiz, um monte de coisas que eu fiz que eu não gostava de fazer. Você faz pela pessoa, não por você, né? Tipo assim, não, então, vou fazer... se eu pudesse mudar alguém ou alguma coisa em toda a minha trajetória de 25 anos de corporativo e de escolas, porque eu dei aula em mais de 5 faculdades, em paralelo com a minha carreira também, corporativa. Né, Sim. Eu fui professora de colégio, de curso técnico, de graduação. Eu tenho um sonho ainda de ser professora de pós-graduação. Mas isso é tranquilo. Então, assim, nessas 2 carreiras que eu levei durante muitos anos em paralelo, eu sou a peça-chave na minha carreira. Muito profundo. Então, você mudaria a Marcela em algumas atitudes? Algumas coisas. Eu algumas aceleraria algumas coisas. Eu poderia ter saído para esse sabático há 5 anos atrás. Uau, caramba, poderia. Você tem noção dessa resposta? Então, você fala assim, cara, eu podia ter saído com 40 anos, né? Eu poderia ter me dado isso de presente de 40 anos. Ok, me dei de 45. Tá certo. E aí, para você, o que é uma carreira consciente? Acho que é isso. É o lado racional dessa emoção toda, né? Da minha emoção. Aqui eu tô falando de mim, mas para quem vai ouvir... primeira coisa, assim, entender nesse processo de carreira. Eu sou mais emocional, mais racional na minha carreira. O que eu quero com a minha carreira? Eu quero sustentar minha família. Beleza. Tá maravilhoso. Não tá errado trabalhar para pagar conta. Tá errado sofrer. Então é isso. Essa emoção que não bate com a razão. Eu acho que você ter... o que é uma carreira consciente? É você se perceber dentro do seu processo de carreira, e uma coisa que eu aprendi, e depois ouvi de outras formas, mas a aceitação. Nossa! Ela é muito importante em todos os processos, aqui especificamente na carreira. A aceitação de que eu estou fazendo esse trabalho porque eu optei por ter 4 filhos e eu preciso sustentar minha família. Isso é uma carreira consciente. Muito consciente. Mas você tem que aceitar, porque se você não aceita, você sofre. É verdade. Eu fui ter noção de processo de assédio moral 3 anos depois que caiu a minha ficha que há 3 anos eu sofri assédio. Gente, isso é muito louco, né? Ou seja, a minha entrega ela é tão emocional, é quase que um casamento. A carreira é um casamento. Você casa com acreditando, né? E o meu processo na minha carreira ele é tão emocional que eu, quando parei pra ver, falei, eu tô exaurida, porque eu dei tudo que você tinha. Caramba. Tá errado?
Não, tá certo também não. Então. Porque não é o certo ou o errado. Exato. É autoconhecimento. É a autoconsciência que vai te dar uma consciência sobre a sua carreira. E olha que eu estudo autoconhecimento. Mas há muitos anos. Para você ver que todo mundo pode acontecer isso com qualquer pessoa, né? Estudo assim, pratico autoconhecimento, faço cursos tanto para minha carreira quanto para mim. O primeiro livro que eu li que me trouxe autoconsciência, autoconhecimento foi aos 13 anos. Ai, que linda. E tem a ver com o sabático, porque foi o Diário de um Mago. Eu li muito esse Paulo Coelho. Tem gente que não gosta. Ok. Mas eu Hashtag tinha 13 anos e eu tinha que ler, porque era o livro que o colégio mandou ler para fazer a prova de literatura. Sério? Só que eu li aquele livro não para fazer a prova. O meu processo é emocional. Se eu fosse um processo racional, eu leria como a maioria dos meus colegas. Relatório, né? Eu li o livro. Respondi a pergunta e entregava. Tá ótimo. Sim. Marcela, como que você fez engenharia elétrica durante todo o meu processo de formação acadêmica, engenharia e mestrado? Quando eu sentava no boteco, as pessoas perguntavam se eu era psicóloga. Então, porque engenheiro é muito racional, né? Vocês não imaginam a quantidade de emoção que eu pus na minha faculdade. Imagino. Eu falo com muita emoção, assim. Meu relacionamento com meus professores, com os meus colegas, com tudo. Porque não é só a disciplina. É todo o contexto que a tua carreira tá, que a disciplina tá. Então, eu tenho esse aspecto, né? Eu admiro muito quem tá do outro lado do racional, que consegue realmente, né? É fazer o que precisa ser feito. Eu tô aqui, eu tenho que entregar esse relatório, não gosto disso, mas eu escolhi ter esse padrão de vida, constituir essa família desta forma. Então, hoje o que eu consigo é entregar isso? É o que eu tô feliz? Não, vamos buscar. Carreira consciente também é sobre escolha. Isso. Né? Você não precisa, você tem aceitação, mas você não precisa ficar nela. Né? Você pode olhar para ela como um momento e o momento seguinte. Qual vai ser? O que eu preciso fazer para o momento seguinte? Então, comecei a estudar governança quando eu tive o primeiro contato, 5 anos atrás. Tá. No marketing digital, as pessoas falam assim, de repente você tem 1 milhão de visualizações. Eu tô com uma meia que viralizou agora. Ai, que legal. Ela, há 10 anos, ela trabalha e faz a mesma coisa. 10 anos. Que viralizou agora com 1 milhão de visualizações. Viralizou até fora do Brasil. Que legal. Um beijo pra Amanda. Maravilhosa. Eu vi a carreira dela acontecendo. A opção que ela fez. O vídeo que viralizou, e aí outros estão viralizando, porque aí vem em onda, é de algo que ela me confessou que ela faz há mais de 10 anos. E de repente viralizou. Não é de repente. De repente, exatamente. É a constância. É um olhar pro próximo passo. Não precisa olhar pro futuro muito longe, não, tá, Marcinha? Senão fica muito irreal, né? Você pode olhar pro mês seguinte. Mais fácil. Pro ano seguinte. Isso. Pro curso próximo que eu vou fazer. Pra área que tá despertando o meu interesse. Né? A pintura sempre, nunca foi, eu parei de pintar, mas não quer dizer que eu parei de me interessar por pinturas. Sim, com certeza. Eu sempre visitei exposições, li sobre os artistas. Que legal. Brincava no canto do caderno da reunião do conselho. Desenhava alguma coisinha ali no canto do caderno. Então, é isso. Qual é o próximo passo? Agora eu quero me profissionalizar. É isso aí. E vai ser uma linda artista, hein? Com uma visão sistêmica, que isso que é o mais legal, né? Tomara. Isso é muito legal. Ô, Bruno, pode pôr o pódio L, tá aí, por favor. Má, eu sempre peço para os meus convidados falar uma mensagem para o pessoal que vai assistir esse podcast, deixar até para você depois usar até como corte, depois nas tuas redes. Uma mensagem que você queira passar para a galera. Depois você fala o seu Instagram, como te contratar, enfim, seu trabalho. Fica à vontade. A câmera é sua.
Eu falei um pouquinho antes, né, dos trabalhos de mentoria que eu faço. Eu vou direto aqui pro Instagram, deixo a mensagem pro final. Meu Instagram é @Marcela_Jacob, com bermudo. O LinkedIn é Marcela Jacob, vocês vão achar lá do lado governança corporativa, liderança, autonomia, planejamento. Mas Marcela Jacob tá lá com esse sorrisão aqui, acho que só tem eu. Tá ótimo. Sorriso é luz, querida. E a mensagem que eu acho que é importante deixar eu tenho ido um pouco na contramão de algumas teorias. Até dentro de um papel de conselheira mesmo, você tem que questionar algumas coisas. Então, me veio um insight esses dias que é assim, se o momento está muito difícil, né? As pessoas falam muito para não romantizar. Não vamos romantizar tal situação. Vamos romantizar algumas situações até que você consiga que aquela situação mude, sabe? Tornar, às vezes, alguns momentos difíceis de uma doença ou, né, uma doença na família, uma enfermidade, um momento difícil financeiro na carreira ou na profissão, ou incertezas e tal. Coloca uma música de tema. Sabe aqueles filmes que nos momentos mais difíceis tem aquela música tema? A música entra. Então, coloca uma música e torna isso uma parte da sua história. Romantizar nesse sentido. E uma frase que eu tenho trazido de uma música de compositores mineiros, do Sal da Terra, gravou essa música. Depois foi gravada pelo Roupa Nova também. Tá. Ela fala que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Isso é matemático, mas isso também é português. E eu digo que as pessoas que têm dificuldade na matemática precisam sentir que é a emoção que está dentro do racional. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Tem emoção e tem razão nessa frase. E é uma frase de conselho, assim. 1 mais 1 vai fazer da tua empresa uma empresa melhor. 1 mais 1 vai fazer de você uma pessoa melhor. 1 mais 1 vai fazer da tua família uma família melhor. Desde que esse 1 mais 1 seja mais que 2. Muito bem. E minhas margaridas, vocês viram que ela tá com uma margarida, né? Olha que legal. Ah, é verdade! Olha, sem querer, hein? Mas obrigada por você estar aqui, foi muito legal, adorei nosso bate-papo. Eu sei que daria horas se a gente fosse levar, né? Mas eu acho que aqui já dá para o pessoal ter uma ideia do quanto que a gente pode pensar em tantos momentos aí de transição, de carreira, de várias coisas, tá? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio, aprendam, peguem aí o que é legal. O que não gostou tá tudo bem também, ok? Tá? E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.